O embaixador seguinte vai falar sobre Stop Finning, Stop the Trade. Fernando Reis, embaixador da Aliança, onde está? Não está por aqui. Fernando Reis, já aqui está. Pronto, isto Muito boa tarde. Funciona impecavelmente. Obrigado, pá, obrigado. Boa tarde. Então, pronto, a Mária já pôs a sua apresentação e vamos a isto. Vamos a isto. A palavra é sua. Muito obrigado. Muito bem. Em primeiro lugar, permitam-me dar os parabéns à APE e dar os parabéns a toda a equipa da Aliança. É um gosto enorme estar convosco e fazer parte desta equipa. Agora, onde é que eu tenho o cursor? Precisava aqui do cursor, não estou a ver. É que eu queria tirar aqui embaixo esta barra do ocultar e partilhar, parar a partilha e... Pois, vai ter mesmo que ser... talvez aqui, sim. Agora sim. Estava perfeito como estava. Estava? Sim, sim, sim. Peço desculpa. Não dá. Muito bem. Voltamos a esta... Bom, eu vou falar de um tema que mete medo a muita gente, que são os tubarões. A mim é um tema que me traz muita satisfação, me traz muita alegria e por vezes também muita tristeza. Porquê? Porque eu ouço muita gente a nível internacional, a nível mundial, digamos, falar bem e falar mal de tubarões. E quando eu digo falar mal de tubarões, é às vezes muito triste quando se ouvem organizações, seja do meio do futebol, por exemplo, é bastante comum falar, são os tubarões, seja no meio, inclusivamente, de meios políticos e político-partidários, que deixa ainda bastante mais preocupante sobre o desconhecimento completo da importância de animais que são predadores de topo e, por isso, reguladores dos diferentes ecossistemas marinhos. Antes de falar um pouco do tema, gostava também de vos apresentar, um pouco. Eu sou economista de formação, especialista em marketing management. Entretanto, porque isto dos tubarões, eu tive uma surpresa bastante grande e uma grande satisfação quando eu era pequeno, quando tinha 12 anos, ofereceram-me, uma vez no aniversário, ofereceram-me uma máscara de mergulho para pôr na cara, com um tubo, um snorkeling, e eu comecei a olhar para debaixo d'água com outros olhos e comecei a ficar fascinado pelo mundo submarino. Com 20 anos fiz o meu primeiro curso de mergulho, com escafandro autónomo, e a partir daí fiquei realmente encantado com a descoberta que sucessivamente ia fazendo e ainda hoje faço sempre que vou para debaixo d'água. Sou também diretor executivo de uma ONG internacional que é a Sharks Educational Institute, sou presidente da Associação SEI Portugal, que representa essa ONG em Portugal. Esta associação evidentemente orienta o trabalho e a nossa preocupação, os seus membros têm muita preocupação de orientar o seu trabalho para a educação ambiental marinha, principalmente dos mais jovens, mas evidentemente tentando abranger todas as camadas da sociedade. A nossa visão é melhorar o conhecimento público e muita falta faz cada vez que vemos exemplos que nos deixam tristes de pessoas a conotarem os tubarões como animais
maus, terríveis, inclusive até desprezíveis, e não são nada disso, bem pelo contrário, são animais essenciais para o equilíbrio e para a conservação de toda a biodiversidade marinha dos oceanos, da qual evidentemente nós dependemos. A nossa missão é contribuir para um conhecimento melhor do equilíbrio da vida marinha, da qual nós dependemos. A maior parte do ar que nós respiramos, do oxigênio que nós respiramos é produzido no meio marinho, simplesmente para não falar nos recursos, proteicos que retiramos das espécies marinhas que a humanidade pesca, que são impressionantes e que não se podem ignorar. Os nossos valores dentro da associação e inclusivamente a nível internacional na ONG são o respeito pela vida de uma forma geral, a colaboração com outras organizações e com todas as pessoas que tenham os mesmos fins de sustentabilidade e de ecologia, uma grande paixão por aquilo que fazemos, tentar fazer diferente, procurar continuamente pontos de criatividade e partilhar aquilo que vamos aprender. Há 2 anos e algo, nós começámos com outras organizações a nível internacional a tentar organizar-nos e apresentarmos à Comissão Europeia uma proposta de alteração legislativa. Esta proposta de alteração legislativa, que demos o nome Stop Finning, tem muito a ver com uma ameaça que pende sobre os tubarões. A questão é a seguinte: em termos económicos, a nível internacional, há uma procura tremenda de barbatanas de tubarão nos países asiáticos, nos mercados asiáticos. Houve um aumento enorme do poder de compra depois da abertura e do desenvolvimento da classe média chinesa, principalmente, e isso despoltou uma nova moda nos países asiáticos de consumo de sopa de barbatana de tubarão, que é uma sopa que, pela barbatana de tubarão, não tem qualquer sabor, não tem qualquer característica nutritiva, mas pela tradição cultural daqueles países, acaba por ter uma grande procura. Isto fez com que, a partir do final do século passado e no início deste século, nestas 2 décadas, as populações de tubarões tenham sido pescadas a nível mundial de tal forma que estão hoje à beira do colapso. E nós não podemos deixar cair os tubarões. O equilíbrio da vida marinha nos oceanos é muito como um castelo de cartas. Retirar os tubarões dos oceanos é retirar uma carta do castelo de cartas. E quando se retira uma carta de um castelo de cartas em equilíbrio, corremos o risco de todo o castelo cair e colapsar. Devido ao aumento das atividades da pesca industrial, devido à sobrepesca de determinadas espécies, desde os anos 70 até aos dias de hoje, a população mundial de tubarões diminuiu mais de 70%. Portanto, vejam bem a situação em que se encontram os nossos oceanos hoje em virtude desta problemática. Eu vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo para onde é que vão parar estas barbatanas todas. Estas barbatanas são capturadas em todo o mundo e a Europa representa um dos principais fornecedores, a União Europeia representa ainda hoje um dos principais fornecedores para os mercados asiáticos. Entre 70 milhões e 250 milhões de tubarões são capturados todos os anos. É um número muito incerto, 70 milhões a 250 milhões de tubarões capturados anualmente. E é incerto porquê? Porque a maior parte desta pesca é ilegal, a maior parte desta pesca é feita sobre espécies ameaçadas. Vemos aqui, por exemplo, uma barbatana, esta às pintinhas, que é de um tubarão-baleia, uma das espécies mais ameaçadas e mais protegidas a nível mundial. Portanto, há muita pesca ilegal que acaba nas lojas e nos mercados e nos restaurantes e nos pratos das sopas de barbatana de tubarão a nível mundial. Por exemplo, em 2018 foram apanhadas 3 toneladas de barbatanas de espécies de tubarões no aeroporto de Frankfurt. As barbatanas são normalmente processadas em Espanha, na cidade de Vigo há empresas de processamento químico de secagem de barbatanas de tubarão e depois são exportadas através de diferentes hubs da União Europeia para mercados asiáticos, principalmente Taiwan, Hong Kong e Indonésia.
nós reunimos-nos com alguns amigos de diferentes países da União Europeia para respeitar esta ferramenta de participação democrática dos cidadãos europeus, instituída pela União Europeia desde 2012. Apresentámos uma proposta de alteração legislativa à Comissão Europeia e esta proposta foi aceita pela Comissão Europeia e deram-nos um prazo até 31 de janeiro deste ano, estamos ainda dentro do prazo, para recolher 1 milhão de assinaturas. Já ultrapassámos 1 milhão de assinaturas, já qualificámos também a um número mínimo de assinaturas por país, para que os países sejam também declarados como países apoiantes da alteração legislativa. Depois a proposta será enviada ao Parlamento Europeu, onde é discutida e eventualmente aprovada pelos eurodeputados. Já ultrapassámos 1 milhão de assinaturas, já ultrapassámos também os 10 países com aprovação, com apoio desta iniciativa de cidadania europeia, mas até ao fim do mês, quantas mais assinaturas nós pudermos reunir, melhor. O código QR que eu vos passei há pouco dá acesso exatamente a esta página da Comissão Europeia, onde nós podemos assinar a iniciativa, podemos selecionar a nacionalidade e depois é só introduzir os dados. Cada pessoa só pode assinar a iniciativa uma vez, ninguém sabe quem é que assina a iniciativa, visto que o site é um site oficial da Comissão Europeia e a proteção de dados é total e absoluta. Peço-vos que colaborem também connosco nesta iniciativa e que visitem esta página e assinem esta iniciativa para proteger estes animais que são tão importantes para os ecossistemas marinhos. A União Europeia exporta anualmente cerca de 3.500 toneladas de barbatanas de tubarão. Isto significa que temos Espanha, França e Portugal entre os 20 primeiros países que mais tubarões capturam e mais tubarões matam todos os anos, principalmente pelo comércio de barbatana de tubarão. Estou disponível para falar convosco sobre este tema e sobre outros temas ligados à conservação marinha, porque acabei por me especializar nesta área de ambiente. O meu contacto é este que está aqui, fernando@sharksinstitute.org. Estou à vossa disposição para futuras iniciativas e claro que e na minha qualidade de embaixador para o ODS 14, evidentemente podem contar comigo para o que eu puder ajudar. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado pela oportunidade desta participação. Agora sim já posso fazer aqui o ocultar. Obrigado. Obrigado, Fernando. Aliás, a sua intervenção demonstra a variedade e a riqueza das questões que andam à volta dos ODS e da Agenda 2030 e, portanto, necessariamente da Aliança. Porque mesmo aspectos que nos passam completamente ao lado, afinal, têm uma relevância que nós subestimamos. Os tubarões têm má fama, não é? Nós, infelizmente, sim, muito bombardeados com os filmes de tubarão e tal. Sempre que falamos, isto é um tubarão, é no mau sentido, é uma empresa que devora, que come sim. E tal. Mas sabe, eu tenho muita idade, não é? Já tenho uma idade provecta. Já nasci há muitos anos. Temos. Temos. E eu sou do tempo, já estou como a senhora do anúncio, sou do tempo em que todas as feras eram consideradas coisas que podiam ser eliminadas à vontade. Sim. Os animais... tinha havido uma espécie de erro de Deus, não é? Que tinha criado os leões e os tigres e os tubarões e... Então, feras, pronto, feras. É verdade, era tudo é para verdade. eliminar. Era tudo para acabar. Porque, coitadinhos, faziam mal, comiam os bambis e comiam... E depois assisti, aliás, com muito gosto, à evolução do conceito de lei da selva. Lembra-se da famosa frase, a lei da selva, que é onde cada um procura comer o outro e sem piedade nenhuma. E depois, afinal, descobrimos que a selva era um ecossistema muito bem equilibrado, onde cada um tinha o seu papel e onde a morte estava ao serviço da vida, e a vida não era possível sem alguma morte, nomeadamente aquela que os predadores faziam sobre os doentes, os em fase de extinção da vida, etc. E agora acho que vamos passar pelo mesmo processo com os tubarões. Há uma história muito curiosa do Mao Tse Tung, que a certa altura fez um apelo
à China revolucionária para acabarem com os pardais porque comiam muitos grãos. E os grãos de arroz, ele até viu quantos grãos de arroz é que o pardal comia e quanto é que a China enriquecia em arroz. Então, toda aquela imensidão de gente da Revolução Cultural aderiu e desatou a apanhar pardais. E havia competições entre as aldeias que traziam sacos de pardais apanhados como prova do seu zelo revolucionário. No ano seguinte quase não houve arroz, porque os pardais comiam alguns grãos de arroz. Era a remuneração deles. Mas também comiam os insetos e as larvas de insetos e tudo aquilo que de outra maneira ficou solto, à vontade, para poder trabalhar e dar cabo da produção do arroz. Portanto, às vezes, estas nossas apreciações sobre a natureza resultam em desastres se não houver alguém que nos diga: olha, aqui está mais bem feito do que vocês pensam. Todas as coisas têm o seu fim, têm o seu objetivo. Isto é um ecossistema, respeitem os ecossistemas, não desatem a fazer transposição de valores humanos para o conjunto da natureza. A ética é uma coisa no ser humano, na natureza a ética é outra, porque a própria natureza é ética, não há sem dúvida. Há o equilíbrio e o desequilíbrio. E os desequilíbrios têm sido criados quase todo por nós. Portanto, Fernando, adorei. E pronto, conte connosco, está bem? Muito obrigado, engenheiro. E muito obrigado a todos. Obrigado.